Boa tarde, estão me ouvindo? Não? Boa tarde, me chamo Marcelo Sicri. Pejorativa, ainda é, né, por alguns órgãos. Tanto que eu lembro que quando eu sugeri a criação dessa área, junto com o presidente novo, eu falei, gente, vamos chamar de coordenação, ficou só sustentabilidade, que funciona, que é legal. E a gente tem vários projetos bem interessantes, que a intenção é fazer com que a Conlurb deixe de ser só uma empresa de limpeza urbana, que ela foi criada para isso, e com apoio dos prefeitos, intenção dos prefeitos, a ideia era essa mesmo, né, de ser uma empresa que tinha como que o resíduo que a Conlurb coleta é de responsabilidade dela, não só para dar uma destinação adequada, mas também hoje ter. Né? Então, eu vou dar assim, que só uma visão geral sobre a Conlurb, para ter noção do tamanho da empresa. Né? Uma empresa que está presente, eu não reparava. E depois que eu entrei, eu comecei a perceber, é impossível você ficar na rua, parado em qualquer lugar do Rio de Janeiro, você conta 5 minutos, vai passar alguém da Conlurb, vai passar algum veículo da Conlurb. A Conlurb é onipresente e ela atua no município inteiro de forma igual. Né? É um trabalho realmente muito admirável. E a galera que está lá, são 20 mil funcionários, né? Eles são muito apaixonados pelo serviço. Então, dos garis até os gerentes, os coordenadores, os diretores, que estão na empresa há muitos anos, é uma galera muito apaixonada pelo serviço. E a Conlurb faz coisas que a gente nem sabia. Eu não sabia que as lagoas de Jacarepaguá, da Barra, né? E é um trabalho muito bem feito, muito bacana. O caminho do lixo, que pouca gente sabe, que no Rio de Janeiro, no município. Né? Dessas 8 mil toneladas, basicamente metade está saindo dessa região aqui, centro, zona sul, e a outra metade do resto do município. A gente tem um aterro em funcionamento, que é o segundo maior do Brasil, que fica em outro município, em Seropédica, e é uma concessão. Ele não é gerido pela Conlurb, é de uma empresa que provavelmente você já deve ter ouvido falar, que é da Ciclus. Né? Então, a rigor, o lixo da Conlurb vai para uma estação de transferência, que são 5 espalhadas pelo município, né? Que é literalmente um galpão onde o caminhão de lixo vira, uma retroescavadeira pega, joga dentro de uma carreta maior, essa carreta vem para cá. A partir do momento que o caminhão de lixo... A rigor, né, gente? A partir do momento que o caminhão de lixo vira, numa dessas ETRs, o lixo não é mais nosso, digamos assim, passa a ser responsabilidade da Ciclus. Né? E desse montante de 8 mil toneladas, a gente tem praticamente 97%, praticamente não, até um pouco mais que isso, 97% sem valorização nenhuma. Isso essa palavra lixo, inclusive, que eu estou usando, o pessoal que está há muitos anos na área, o pessoal que estuda, não se usa mais, não usam lixo, né? Fala que não existe lixo, tudo é reaproveitável. Então, a gente fala de resíduo. E a gente está mandando o resíduo todo para o aterro. Por quê? Apesar de ser uma destinação ambientalmente correta, o aterro de Seropédica, quem não conhece, eu recomendo conhecer, que é uma obra de engenharia magnífica, assim, uma montanha, toda bem remediada, bonita, legal, não tem cheiro de lixo, não tem nem urubu lá. É um lugar bem diferenciado. Mas quando vai para lá, a gente perde muita oportunidade de gerar renda, de gerar recurso, de gerar benefício para a cidade do Rio de Janeiro. Esse número é muito discrepante de outras cidades do Brasil que estão muito avançadas. Tem cidade que consegue valorizar 40% dos resíduos. Cidades pequenas, cidade de 60 mil habitantes no interior do Pará. Eu não fazia ideia que era possível isso. Mas numa cidade pequena, você consegue fazer uma campanha e gerar um vale recicla, traga aqui, todo mundo se conhece. Né? Então, é mais fácil. A população do Rio de Janeiro, e eu posso falar porque eu sou carioca, ela é mais desafiadora. Né? Aqui não existe separação do lixo. Muito pouca gente faz isso. Né? Muito provavelmente, não sei se vocês moram no Rio de Janeiro, acredito que sim, né? Mas a gente tem coleta seletiva no Rio de Janeiro. A gente tem a coleta seletiva que atende todos os bairros do município do Rio de Janeiro. É um caminhão diferente. O caminhão da Conlurb normal é um caminhão laranja, e o da coleta seletiva é um azul. Só que ninguém sabe. O André Trigueiro fez uma reportagem de uns 3 meses atrás, criticando a Conlurb, né? Com razão, assim, esse número. Mas, na verdade, ele ajudou a gente, porque ele fez uma pesquisa na rua, e ele perguntava, você sabe que tem coleta seletiva?
As pessoas falaram, não. E quem falou que sabia, falou assim, não, eu sei que tem, mas não adianta separar, porque o gari pega e joga tudo no mesmo caminhão. Gente, não é verdade. O lixo é separado e o que é da coleta seletiva vai para 30 cooperativas que tem no município do Rio de Janeiro. Gera emprego, gera renda. É importante pra caramba, sabe? Então, assim, a gente tem uma meta para tentar aumentar o percentual de valorização, gerar recurso para o município, gerar renda e inclusão para os catadores que trabalham em condição bem precária, a maioria deles, né? E aí, essa valorização, ela conversa muito com a pegada de carbono da Conlurb, com a emissão de carbono, né? Porque quando o lixo vai para o aterro, ele não morre e fica inerte. Ele fica cerca de 50 anos gerando chorume e gerando emissão de CO2. É uma remediação que o município tem que ter, foram desativados. Um é o de Gramacho, em Bangu, de Jericinó, em Bangu, do lado do presídio, e o maior de todos, que é o de Jericinó, que fica em Caxias, que era o maior lixão da América Latina até 2005, se eu não me engano, quando ele virou um aterro, e ele funcionou como um aterro sanitário regulamentado até 2012. Né? E só para ter ideia, Conlurb tem cerca de 1.000 veículos, para ter ideia do impacto dos aterros na emissão de CO2. Toneladas por ano de CO2. Esse número aqui já obriga a Conlurb a ter que fazer compensação de carbono. Já está nessa faixa de ser obrigatória compensar. Os aterros desativados, gente, olha só. O aterro que foi desativado mais recentemente foi em 2014. São 11 anos. Esses 3 aterros combinados emitem 750 mil toneladas. Não existe nem estratégia para isso. Né? Eu poderia até falar assim, isso não é um problema da Conlurb, pega o lixo e joga lá. Mas a gestão é da Conlurb. Né? Então, na verdade, a gente está traçando uma estratégia para reduzir isso e a gente está pensando no que fazer, mesmo que a legislação permita que a gente não faça nada com relação aos aterros, mas a gente precisa dar uma resposta para aquilo. E aqui alguns projetos, assim, eu estou falando bem rápido por causa do tempo aqui, mas depois vocês ficam à vontade de fazer perguntas que vocês quiserem. O que a gente tem feito nessa área de sustentabilidade de forma concreta, né? Quando a gente criou essa área, comunicado falando da importância da sustentabilidade, gente, isso não funciona. A gente precisava de projeto estruturado que mudasse a realidade do Rio de Janeiro, o que a gente está fazendo. Né? Então, assim, uma das principais medidas. A Conlurb comprou 100 caminhões abastecidos a biometano. Esse biometano é gerado no aterro de Seropédica. Então, olha que legal. O caminhão pega o resíduo residencial na casa de vocês, leva lá para uma ETR daquela ETR ele vai para Seropédica, Seropédica ele é aterrado e começa a produzir biometano. E esse biometano é capturado e abastece o caminhão. Então, vira uma cadeia fechada de economia circular. A gente ainda não calculou, porque isso aqui está sendo implementado esse ano, mas, muito provavelmente, com esses 100 caminhões, a gente consegue compensar aquele valor de 30 mil toneladas de CO2. A gente vai ter que ver depois. Né? E, olha só, a primeira vez, e foi acho que a primeira empresa pública municipal que fez um inventário de carbono. Ninguém faz. Ninguém sabe, assim... Até um tempo atrás, era uma luta para convencer o gestor de que isso era importante, que isso aqui é importante. É porque agora tem uma lei que obriga. Aí as pessoas falam, então vamos fazer. Se tem lei, vamos fazer. E nem é caro para fazer, é um negócio realmente muito importante. Junto com esse projeto, a gente começou a pensar em formas de valorizar resíduo, as privadas. Valorizar resíduo é caro, os investimentos são altíssimos. A Conlurb não tem uma fonte de receita específica. Quando você paga a taxa de lixo, que está lá no IPTU, por causa da merenda é cara pra caramba. E a gente precisa de dinheiro para fazer isso aqui. No final das contas, gente, sustentabilidade, valorização, tudo isso é dinheiro. Ninguém fala de sustentabilidade, isso não existe. É um ambiente para atrair as empresas privadas, mostrar que a gente está interessado em valorizar, e o mercado mostrou muito interesse. Até me surpreendeu. É uma usina que faz separação de lixo. E está fechando parceria com a Conlurb e a gente está criando um ambiente. A prefeitura some cerca de 25, 30. Então a gente vai ainda vender muito.
gerando muita receita privada, né, que existia. Veio um grupo de energia super... Conlurb consome cerca de 12 milhões de litros por ano. Essa usina que a gente está desenvolvendo vai produzir muita saída. Óleo diesel, né? Nunca falta mercado. Então, com isso tudo aqui, a gente vai conseguir reduzir cerca de 25% dos resíduos para aterro, de redução de orgânico para aterro. Isso é tudo meta que o município assumiu já com a ONU e outros órgãos, né, ST40, tudo isso aqui está. As condições de catadores. É bom para todo mundo. É só a gente criar um ambiente onde é bom para o empresário investir, onde o município tenha interesse nas questões ambientais, que funciona muito bem para todo mundo. Tá? Falei muito rápido aqui, só para dar uma visão geral da Conlurb. Pode sentar. Muito obrigada, Marcelo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Temos para ela. Quem está falando? Agora que eu vi. Onde que a gente consegue acompanhar esses projetos? Eles são disponibilizados na internet ou no site para ver o que está em andamento? No jornal, na mídia, sai algumas notas. Outro dia, tem um mês mais ou menos, saiu uma nota no Anselmo Góes sobre a usina fotovoltaica. Eu fiquei até chateado porque ele falou que eram 30 megawatts, são 150 quase, mas tudo bem, saiu lá. Mas a gente não tem ainda, assim, eu só me coloco à disposição, te passo meu contato depois e a gente vai conversando, te informo, tá bom? Oi, Marcelo, boa tarde. Parabéns aí pela apresentação. A gente fica bem contente, né, de ver tanto projeto bacana que a Conlurb tem, e eu também desconhecia. Queria entender de você, né, porque hoje reciclagem realmente é um problema, né, culturalmente falando. Eu trabalho com meio ambiente, para conseguir fazer dentro de uma empresa de 600 pessoas já é difícil. Imagina você pensando no Rio de Janeiro como um todo. E aí, o que vocês entendem como estratégia para estar disseminando mais isso, né, nos locais? Porque vocês estão com vários projetos, mas precisa também envolver a população. E como seria isso? O que vocês têm de estratégia? Qual é o seu nome? Natália. Natália. A Conlurb tem hoje 16 caminhões fazendo exclusivamente coleta seletiva, que pegam 60 toneladas dia num universo de 8 mil, muito pouco. Né? Para fazer essas 60 mil toneladas, ó, porque as pessoas que sabem colocam o lixo reciclável para fora nesse horário. E os catadores sabem também. Então, eles passam antes do caminhão, né? Com a parte social, né? E também a parte política. Com a parte social, né? E também a parte política, que também é um desafio. Se a gente não conseguir alinhar esses três ponteiros, é muito complicado. Mas o que a gente está fazendo na prática? A gente está revendo todas as rotas, horários, e principalmente divulgação do serviço, né? Olha só, uma coleta seletiva, a gente paga custo de fazer a coleta seletiva de cerca de R$1.000 por tonelada de lixo coletado, né? Quando o lixo comum, que a gente chama de RSU, resíduo sólido urbano, é de R$130. Sólido urbano é de R$130. Então é muito caro fazer. Hoje a Conlurb paga para fazer. Ela faz para sustentar 30 cooperativas. Se você parar de fazer, eles praticamente vão ficar sem insumos. E tem um outro desafio. Se a gente conseguir amanhã aumentar a eficiência, faz uma campanha, uma coisa assim, e a gente sai de 60 toneladas de lixo, você vê que tá cheio. Caminhão que chega às vezes no final do expediente, ele já não pega, rejeita, fala, manda embora. E vai um caminhão de lixo reciclável inteiro para o aterro sanitário, né? Por isso que essa parceria com as empresas privadas é importante, né? Vai ajudar a gente a dar carga para o negócio, e a gente está verificando se vale a pena passar para a iniciativa privada uma parte do controle dessa frota, né? Porque aí ele tem a obrigação de pegar, porque aí é grana para ele, né? Então ele vai trabalhar nessa eficiência e na melhoria de serviço. Então, assim, não é fácil, não tem uma resposta objetiva para isso, mas a gente está estudando mesmo. Assim, nos últimos anos tem aumentado, sabe? Assim, mas aumenta assim, 5%, 10%. Depende muito de educação ambiental, depende muito de divulgação e de investimento também. É um desafio.
Marcelo, quero também parabenizar. Fiquei muito feliz de mais um desafio que a Conlurb tem, que são as periferias e favelas, né? A gente sabe que não dá conta, né? O lixo e o resíduo fica exposto na rua. Você tem alguma estratégia já estabelecida ou em construção para dar conta disso, para resolver essa temática? Obrigado pela pergunta. Qual é o seu nome? Label, obrigado. Temos. Assim, realmente, eu não sabia também, mas a Conlurb tem alguns veículos que são feitos sob medidas para a Conlurb para funcionar em comunidade. Caçambas menores, mais estreito, Passos de Ela, sobe morro. O pessoal que trabalha na diretoria de lixo urbano fala que o lixo nunca pode subir, ele só pode descer, né? Só que tem algumas comunidades aqui do Rio, tipo o Morro da Providência, ali no centro, que logo atrás da Central do Brasil, você olha para cima, tem um lixão lá em cima. Numa vá, tipo um desfiladeiro que eles têm. Tem um lixão lá em cima. E o lixo vai caindo. Assim. Eu falei, gente, vocês não trabalham ali não quando eu entrei na Conlurb, né? Não estão vendo isso não? Cara, a gente limpa. A gente limpa, a gente tem equipe de rapel para fazer esse serviço. Eles vão lá, tiram, jogam nesses carros especiais, descem, trazem embora. O lixo volta. O lixo volta. Eu tive na Cidade de Deus, a gente implementou um banco de alimentos, que é um outro trabalho que a Conlurb tem, de reaproveitamento de alimentos, debaixo do viaduto da linha amarela, que passa ao lado da Cidade de Deus. Eu fui lá conhecer a área, era uma Cracolândia. Imunda, do lado de uma gerência da Conlurb, 50 metros. Olha assim, não é possível. Gente, tá imundo. Aí o cara, não, a gente vai fazer uma ação aqui, isso foi uma quinta-feira. A gente vai fazer uma ação aqui amanhã, vai botar todo mundo. Tá bom, tem um córrego ali, né? Não sei o nome daquele rio, me esqueci. Fugiu agora. E estava imundo, assim, um lixão. O pessoal foi lá, fez tal. No sábado eu voltei, numa obra que a gente estava fazendo, estava tudo sujo. Eu falei, gente, vocês falaram que fizeram. Aí o cara puxou o celular e falou aqui, ó. Mostrou o vídeo, limparam a área toda. 24 horas depois estava sujo igual. Não é brincadeira. Então é muito desafiador. O que a Conlurb tem de concreto fazendo? A gente está criando, implementando novos ecopontos nas comunidades, no interior das comunidades. A gente tem a meta de fazer 100 até o final do ano, já foram feitos 85. Esse ecoponto é uma área da Conlurb delimitada, bonitinha, concreto, grade, onde tem separação de orgânico, não orgânico e material de a Maré, ao lado daquelas escolas que tem ali perto da linha vermelha, tinha um lixão também. O lixão acabou com os ecopontos, porque a comunidade não gosta de morar no lixo, ninguém gosta, né? Então, os moradores, quando ele vê uma facilidade para ele levar o lixo, ele pega e deixa ali. Ele acaba preservando aquilo, mais até de quem mora aqui no asfalto. Então, essa estratégia do ecoponto, apesar dela não resolver todos os problemas, mas ela tem funcionado muito bem. A gente vai entregar 100 esse ano e tem a meta de mais 250 ano que vem. Você vê como está funcionando bem. Boa tarde, me chamo Beatriz Almeida. Só fazendo um apelo também sobre esse debate, eu me mudei há pouco tempo para próximo ao Morro da Conceição. E as pessoas de lá têm esse costume, essa normalização, e eu fui ensinar os sites, como é que entra ali. E, por acaso, um dia eu saí de casa mais tarde e encontrei o seu Luiz, que trabalha na Conlurb, e perguntei para ele como que ele faz, se tá tudo bem para ele. E ele mesmo fala que, olha, a conscientização ambiental, a educação ambiental da população é muito ruim. E falta, que é isso que você falou, né? Ninguém quer viver perto do lixo, né? E tentar realmente olhar essa conscientização, né? Talvez mais projetos que chamem a população para entender o que a Conlurb está nesse incentivo. E se vocês estão fazendo algum tipo de neutralização já atualmente, por mudas, algum tipo de neutralização de carbono nesse sentido. Primeiro comentando sobre o lixo nas comunidades, ainda tem, esqueci de falar, mas ainda tem a figura do gari comunitário, né? Que é um gari que esse ano, por exemplo, a Conlurb contratou 400 novos. Que a comunidade ela tem uma questão muito específica que garipa, às vezes tem uma resistência, tem um problema, facção, essas coisas. Você mora em outro morro, não sei o que lá. Então o cara tem que ser de lá. A gente contratou 400 novos esse ano, funciona muito bem esse serviço. E assim, educação ambiental é entender que o lixo é problema seu, né? As pessoas não entendem. Eu vou citar um exemplo, eu moro na Tijuca. Eu tenho um colega
que ele descobriu que eu estava trabalhando na Conlurb, aí ele começou assim, eu falo assim, olha só, mas eu moro num sobrado, meu prédio não tem porteiro depois de 5 horas da tarde. E o caminhão da Conlurb passa 9. E a gente bota o lixo para fora, isso no Rio de Janeiro inteiro. Dei uma sugestão para ele, faz o seguinte, eu acho que tem uma coisa que vai resolver para você. Você separa o orgânico que você, mas o que é reciclável? O que você achar que não é reciclável, bota em outro saco. Orgânico, resto de comida, essas coisas. Ah, mas não tenho saco de cor diferente. Pode ser qualquer saco, esquece saco. O catador, ele, pelo peso, se ele bota a mão, ele sabe. Né? Aí ele, de muita má vontade, começou a fazer. Aí, um dia, o catador foi lá, abriu os dois, rasgou, sujou a rua. O catador foi lá, abriu os dois, rasgou, sujou a rua. No dia seguinte, de novo, no terceiro dia, acabou. Acabou. O catador, ele quer o reciclável. Ele não quer sujar a rua. Ele não quer meter a mão no resto de comida, ele não quer meter a mão em band-aid, em papel higiênico. Entendeu? Então, ele percebeu, pô, esse prédio aqui, o cara separa o lixo. Ele pega, o reciclável é esse. Pegou, levou, nem encostou no outro. Ele começou, isso foi na rua Gonzaga Baixo, na Tijuca. Ele começou a fazer isso. Os outros síndicos perguntaram para ele o que ele estava fazendo. Ele falou que era isso, a rua toda está fazendo. Então, assim, as pessoas só se mobilizaram quando viram um benefício real para elas, mesmo todo mundo sabendo que tem que fazer. Todo mundo sabe que não pode jogar lixo no chão. Todo mundo sabe. Cracudo sabe. Todo mundo sabe. Então, é um desafio que as pessoas dependem, até que se você não conhece, se você quiser visitar lá, é muito legal. Que serve como exatamente isso, neutralização de carbono. Eu não me lembro agora, mas são cerca de... Marcelo, muito obrigado pela sua palestra, muito obrigado pelas perguntas. Eu que agradeço.